vai dar sequência à nossa série de regiões produtoras e a vez agora é a Argentina, né? A Argentina que é uma região muito querida pelos brasileiros, é o vinho mais consumido no Brasil, vem os vinhos argentinos, né, pela facilidade e a área de livre comércio também com o Brasil. E como a gente sempre faz, né, a gente precisa conhecer um pouco da geografia para depois falar das regiões e falar dos vinhos e das especificidades que tem de cada região. Então a gente vê aqui no mapa, ó, a Argentina é dividida em três grandes regiões produtoras, né? Um detalhe, Buenos Aires, se você for ver, ela tá aqui nessa bolinha, tá? Então a produção de vinho da Argentina não é em Buenos Aires, fica nas Cordilheiras dos Andes, na divisa com o Chile. Então não tem destaque de produção perto de Buenos Aires. Para quem quer conhecer as vinícolas, tem que ir para Buenos Aires, de lá pegar um voo para Mendonça ou para outra região. Mas o fato é o seguinte, fica nessa região aqui, que é a fronteira com o Chile está aqui, na região da fronteira do Chile, nos pés dos Andes, só que do lado da Argentina. Então a gente tem três grandes regiões, o norte, o centro, que é Cuyo, e o sul, que é a Patagônia. Então aqui a gente tem no norte destaque para bons vinhos brancos. A uva é a Torrontés, que é uma uva que praticamente só tem na Argentina, Torrontés. O meio aqui é a principal região, onde tem Mendonça e San Juan. Então são as duas maiores regiões em termos de produção, onde tem mais área plantada, onde saem os principais vinhos, os destaques são todos daqui. Dos tintos principalmente, mas produz muito branco. E o sul é uma região mais fria também, lá na Patagônia, ainda iniciando a produção de vinho em escala para exportação, mas já tem resultados interessantes, igual lá do lado chileno. Aqui é um vinho mais parecido com o vinho europeu, uma região mais fria e mais baixa. Então o sul, que é a Patagônia, a gente vai ter mais planícies, uma região mais plana. Já diferente da região central, Mendonça, a gente tem alguns vales famosos, como o Vale do Uco, por exemplo, que a gente tem até alguns vinhos para mostrar, que são de terroirs de altitude. E o norte também é terroir de altitude, também faz vinho tinto, mas tinto de altitude, e excelentes brancos. Outro detalhe que a gente pode observar é, se você pegar um corte dos Andes, você vai ver que a produção dos vinhos na Argentina é feita conforme a altitude, né? A escolha da uva. Então, geralmente, você vai ter lá nas altitudes mais altas Chardonnay, ou seja, uvas brancas, descendo um pouco Merlot, depois um Malbec, um Petit Marcelin, um Cabernet e lá na parte mais plana Syrah. Ou seja, quanto maior o corpo, menor a altitude. Quanto mais leve o vinho, maior a altitude. Então é assim que eles tentam organizar a produção, escolhendo os vales e as altitudes mais adequadas para cada uva. Na Argentina, uma curiosidade, eles têm vinícolas que produzem vinho a 3.000 metros de altura. Então a variação é muito grande. Mendonça é em termos de 800 a 1.200. E a Patagônia é mais baixa. E o norte é mais alto. Então é mais ou menos assim que é a divisão geográfica na Argentina. Se a gente for ver agora os vinhos, então são duas principais regiões produtoras, tá? A gente tem esse exemplo aqui, que é de San Juan, e esses demais são vinhos de Mendonça. Então Mendonça fica numa região árida. Então tem um vento que é famoso, que vem dos Andes, que traz muito calor para a região, acaba deixando a região muito seca. Então os vinhos de Mendonça e de San Juan, aqui um pouquinho mais úmido, San Juan em relação a Mendonça, mas também são duas regiões áridas
desértica e semidesérticas. Essas duas regiões é o centro da Argentina, onde tem a maior produção. Então o que a gente pode ver lá? A gente vê excelentes tintos encorpados, com bastante álcool, potentes por conta do calor, a uva acaba amadurecendo mais e gera muito álcool. Então a gente tem Malbecs de 14% de álcool, 13,5%, 14%, isso é normal no vinho daquela região. Mas não é só o Malbec. Malbec é a principal uva. Malbec é uma uva da França, do sudoeste da França, que se adaptou muito bem na Argentina. Então é uma uva francesa que se adaptou num terroir árido, desértico. Veio lá da França, que é mais úmido, para o deserto, e se adaptou muito bem. Normalmente é irrigado. Por conta da falta de água, eles têm que fazer a irrigação para amadurecer a uva. Então, se a gente for ver assim, tá, Beto, então como é que a gente trabalha aqui na loja para a gente indicar um vinho da Argentina? Então, vinhos da Argentina, principais uvas, vai ser Malbec, Cabernet, se a gente for ver o tinto. E branco é essa uva aqui, que é Torrontés e Chardonnay. São as duas uvas brancas de maior produção. Chardonnay e Torrontés. E o tinto, a gente vai ter, na verdade, 3. A gente pode colocar Malbec, Cabernet e Bonarda. Bonarda é uma uva que veio da Itália, lá de Piemonte, médio corpo, que se adaptou muito bem também na Argentina. Basicamente, a gente só encontra na Argentina. Torrontés e Bonarda, quando você vê isso em rótulo de vinho, é normalmente na Argentina. Tá, e dentro dos Malbecs, esses vinhos aqui, esse aqui, ó, é o Malbec de Mendonça. Aqui também é Mendonça e aqui também é Mendonça. E esse aqui também de Mendonça. Mas o que muda entre eles? Os vales dentro de Mendonça, que seriam os rios. Os rios que formam os vales, né? Então aqui eu tenho esse do Vale do Uco, tem escrito aqui atrás, ó, Vale do Uco. É um vale super famoso que produz excelentes Malbecs na Argentina. Esse daqui também é do Vale do Uco, de altitude 1.100 metros, então vinho de altitude. E esse daqui é Luan de Cuyo, está escrito aqui embaixo, ó, Luan de Cuyo, Mendonça. Qual a diferença entre eles? Se eu for aqui tentar destacar a diferença entre eles. Primeiro, a altitude. A uva é a mesma, então a altitude é a diferença. Quanto mais alto o vinho é produzido, menos madura vai estar a fruta. Então eu tenho 2 Malbecs diferentes, um de altitude mais baixa e de altitude mais alta. Eu vou ter mais fruta, menos fruta, mais corpo, menos corpo. Então essa é a grande diferença. Então quando você vai buscar um vinho Malbec na Argentina, que é a uva de destaque, você tem que procurar essa diferença, procurar descobrir de onde de qual vale e qual é a altura daquele vale, porque aí você vai ter Malbecs diferentes, e pode ser que você goste de um Malbec de uma altitude e não goste de outra altitude, que é o que diferencia esses Malbecs lá na Argentina.